Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe, deu Corinthians na Neoquímica Arena, 2-0 para cima do Palmeiras. O Corinthians se distancia da zona do rebaixamento, dá uma resposta rápida às eliminações aí no mata-mata, principalmente na Sul-Americana, e dá uma resposta rápida justamente com relação a essa zona do rebaixamento. A rodada foi boa pelos tropeços dos adversários e o Corinthians ainda consegue uma vitória maiúscula. Pela pontuação, por ser a vitória em cima de quem foi, né? E olhando para frente é a perspectiva de ter uma sequência mais aliviada no Campeonato Brasileiro, né? Já o Palmeiras vai secar o Botafogo nessa terça-feira, porque se o Botafogo vencer o Vasco, o Botafogo pode abrir 6 pontos diante do Palmeiras e aí vai ter uma vantagem muito boa, inclusive não tendo um confronto direto, onde dependendo da sequência vai poder até perder para o Palmeiras, esse confronto às vésperas da Libertadores da América. Então hoje deu tudo certo para o Corinthians e deu tudo errado para o Palmeiras, Paulo Calçade, tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Para você que nos assiste, hoje é um jogo difícil de explicar. Porque, assim, se você contar a verdade do jogo, os corintianos não vão ficar no programa. É melhor não contar. Então a gente tem que explicar devagar. Isso. Né? Pelo seguinte, cautela, a verdade lenta. Porque, assim, o palmeirense está triste, pouquinhos. o corintiano está feliz e com toda razão. Claro. O corintiano hoje deu um passo considerável para o time não cair. Sim. E pode ser um marco, aquele jogo que, olha, ficaram faltando uns pontinhos para o Palmeiras ser campeão. Aí vão falar que foi esse jogo aqui. É isso aí. Então aí, para o corintiano, é alegria total. Mas como é que foi o primeiro tempo? O segundo tempo, o Corinthians foi melhor do que na primeira etapa. Primeira etapa, os primeiros minutos, por exemplo, o Palmeiras teve uma chance de gol com 15 segundos. Era um Corinthians perdido dentro de campo. Você olhava e falava assim, como é que um time consegue entrar e em 3 minutos oferecer ao adversário ganhar o jogo? E o Palmeiras não conseguiu fazer isso. Como é que estava o Corinthians? É preciso entender. Os primeiros minutos mostraram um time que tem treinador e um time que tem um treinador que não consegue organizar a equipe. Esse é o Corinthians. O Corinthians tinha 3 zagueiros, mais 2 laterais, fazia linha de 5. Só que o Palmeiras pressionava tanto, e pressionava muito, e empurrava essa linha lá, de 5. No meio de campo era só Alex Santana e o José Martínez, porque ficavam Garro, Memphis e Yuri Alberto mais à frente. Então você imagina um time com a última linha presa dentro da área e com 2 caras para tomar conta do Palmeiras. Então o Palmeiras teve superioridade numérica no meio de campo o tempo todo, com a movimentação do Estevão, com o Estevão que vinha muito por dentro, ficava a lateral para o Marcos Rocha, Caio Paulista no lado esquerdo, Felipe Anderson muito mal. Se tivesse jogado bem, seria ainda pior. Mas o Palmeiras tinha uma vantagem no centro do campo, numérica e qualidade. Então ele criava oportunidades. E aí apareceu o Hugo. E não definia. Muito bem, mais uma aí vez. Aparece o Hugo. E ficava para o Corinthians o quê? Os contra-ataques. Os contra-ataques. Era a opção do Corinthians jogar isso em casa? Talvez fosse a ideia de jogar em casa, dessa forma. Com a vantagem, no segundo tempo, o Ramon consegue corrigir, porque o Ramalho tem uma contusão, veio o Ranielli e ele vai jogar no meio de campo. Então o Corinthians tinha uma linha de 4 e outra no meio de campo de 3 jogadores, 3 volantes, mais o Garro, Memphis e o Yuri Alberto. Com 2-0, ele põe o bidon e fecha o time. Aí o Corinthians conseguiu barrar o Palmeiras antes de chegar dentro da área com a facilidade no primeiro tempo. Essa é a história do jogo. Um resultado que, pelo início, dificilmente um apostador dessa galera que bota o dinheiro apostaria. Mas é um resultado extraordinário. Foi espetacular. E o corintiano hoje está mais preocupado com o resultado. É lógico. E é óbvio. Mas a gente estava no linha de passe aqui semana passada, até passar para o Birner, a gente está falando do jogo contra o Cuiabá. Né? O linha de passe foi pós-Corinthians e Cuiabá. O Corinthians ganhou de 1-0, não fez sequer uma boa apresentação, gol de pênalti do Depay, e foi isso que resolveu a parada. Então, assim, é questão de resultados, até o Jean pontuou isso. Hoje, de novo, Birner, assim, o Corinthians chega à 3ª vitória seguida. Estava até perguntando na redação quando foi a última vez que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro, que eu não lembro, foi ano passado, mas assim, 5-2 no Atlético Paranaense, 1-0 no Cuiabá e 2-0 no Palmeiras. Então, assim, contra o Atlético Paranaense teve sustos, contra o Cuiabá não teve uma grande atuação, hoje também não teve uma grande atuação, mas o suficiente, foi eficiente para vencer o jogo. Tá? De novo, esse Corinthians até o fim do campeonato é isso. É mais resultado do que necessariamente se cobrar um desempenho, ainda mais num clássico contra o Palmeiras. Mais de 1000 dias que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Né?
Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, ao Calçade, ao Jean, aos fãs do esporte. Bom, para a gente explicar o que aconteceu... Você vai com cautela também? Eu não. Tá. Eu não. Isso diz respeito a ambas as equipes. Ao que vem sendo o Palmeiras de algumas rodadas para cá. Vou entrar nisso depois. Primeiro vamos falar do time que ganhou. Perfeito. Porque eu concordo com o Calçade sobre o posicionamento, os espaços dados para o Estevão. O Félix Torres tendo que marcar o Estevão individualmente no começo do jogo, o que é quase um suicídio, né? O Palmeiras criando chances para ganhar, mas no final das contas, como não dá para esperar que o Corinthians jogue coletivamente o futebol de alto nível, e por ser um clássico, porque é um jogo de caráter diferente, é um jogo com impacto diferente. Vamos supor que o Corinthians tomasse um gol, faltando, sei lá, 25 minutos. Sustenta com o que vem acontecendo nos últimos jogos? Provavelmente Isso. não. Mas o time hoje, no final das contas, e o futebol é isso que vale, ele conseguiu um resultado histórico, muito grande. Porque, vou fazer a listinha aqui, acabou a derrota pro Racing. Ela não significa quase nada mais. Quase nada. Acabou o erro do Ramon Dias, quando a gente pensa em resultado, não estou falando de planejamento para o ano que vem, é uma outra questão, no jogo de ida contra o Flamengo. Acabou. Acabou o problema do time não conseguir construir contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil. Acabou a atuação mediana contra o Cuiabá. O Corinthians, diante do seu torcedor, no seu estádio, conseguiu ganhar de um time que disputa o título de campeão brasileiro. Que é o principal rival. Que é ou principal ou seu segundo principal rival, de acordo com a preferência individual de cada torcedor corintiano. Do time do Abel Ferreira, que treina a semana inteira para esse jogo. Lembrando que o Abel passa o tempo inteiro, quando o Palmeiras disputava mata-mata, não tive a semana, o outro teve. Teve a semana inteira para preparar, com um elenco melhor, que tem sido vulnerável atrás. E esse resultado, quando o Corinthians estiver confirmado que não será rebaixado... É esse. Principalmente se engrenar uma série de bons resultados, vai falar, a vitória no Clássico virou a chave. Eu me lembro muito bem de quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carille. Um jogador a menos, atuou dentro de casa, conseguiu o resultado. O do Jô. Com o Jô. Gabriel expulso. Injustamente. E aquele jogo virou a chave. E é bom lembrar que inteira. esse jogo foi no Campeonato Paulista. Sim, verdade. No Campeonato Paulista, hein? E esse jogo virou a chave da temporada inteira. Eu até esqueci o nome do centroavante, o estrangeiro. Deu branco agora. Que era folclórico e tal, que veio pra Casinho. jogar. Casinho Richards. E aí, resumindo, eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque o Corinthians tem problemas coletivos, etc. Mas um jogo como esse tende a virar a chave do final de ano, tende a mudar tudo, e é muito improvável, lógico, pode acontecer no futebol, que o Corinthians seja rebaixado depois de ganhar do vice-líder do campeonato brasileiro, sendo que esse vice-líder é um dos seus principais adversários, é o seu rival histórico e disputa o título de brasileiro contra o Botafogo. Ele pode ter fugido do rebaixamento e tirado o título do Palmeiras. É bom lembrar que naquele mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi desidratando no segundo turno. Era a quarta força, tratado. Lembra? Por nós. E ele foi desidratando no segundo turno, depois de uma bela vitória, inclusive, no Allianz Parque contra o Palmeiras no primeiro turno, 2-0. O Arana arrebentou naquele jogo. E aí, no segundo turno, o Palmeiras tinha alguma chance ainda, embora tivesse tropeçado Palmeiras contra o Alberto Cruzeiro. Valentim. Exatamente. Mas era o jogo, assim, para decidir para o Corinthians se ele ia dar força para o Palmeiras ou se o Corinthians ia realmente abraçar o título brasileiro, né? Teve aquele episódio envolvendo o Neto, aquele balbúrdia que o Neto fez, ficou muito marcado. E o Corinthians ganha aquele jogo também. Aquele jogo também define muito com relação àquele título em 2017. Em contrapartida, a gente está falando aqui, Jean, Corinthians, fica bem forte a possibilidade de se livrar do rebaixamento, para dar moral e tudo. E o Palmeiras com relação ao título, hein? Vamos esperar amanhã ou, do ponto de vista anímico, é uma derrota que pesa muito, hein? Tudo bem? Fala, William. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que é óbvio que a gente precisa esperar amanhã para dizer as chances de título são mínimas ou não. Eu acho e sempre achei que o Botafogo era muito mais favorito contra o Vasco, e aí tô falando muito pela questão campo também, né, por jogar em casa e tal, do que o Palmeiras favorito contra o Corinthians. Vou até te dizer que pelo que o Palmeiras vinha jogando,
eu não imaginava que o Palmeiras fosse produzir tudo que produziu no jogo de hoje. Eu vou até muito na linha do que o Calçade falou. A gente também, eu acho que assim, a gente tem que... É uma coisa que eu sempre achei e continuo achando no exercício da profissão, a gente precisa achar explicação para tudo. Sim, claro. A gente não precisa dizer que tudo que aconteceu aqui é por causa disso, daquilo. Existem, evidentemente, acho que coisas para a gente analisar do jogo do Corinthians, para analisar do jogo do Palmeiras. Em relação ao Corinthians, eu acho que, primeiro, talvez uma consciência, mais do que organização tática, porque eu vou muito na linha do que o Calçade falou. Eu não acho que o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, 20 minutos. Em 15 segundos, teve a chance de gol. Imagina você começar, Jean, com 15 segundos, 1-0, seguinte, era outro jogo. Isso. Aí são aquelas coisas do futebol, que a gente sempre fala que um mata-mata, muitas vezes, é resolvido por esses detalhes. E o jogo de hoje, de alguma maneira, era quase que um mata-mata, tanto para um como para outro, né? Tinha esse peso e as coisas andaram do jeito que andaram. Quer dizer que o Palmeiras fez tudo errado? Não. Quer dizer que o Corinthians fez tudo certo? Não. Mas acho que depois de um jogo como esse, que é quase um mata-mata, a primeira coisa que a gente tem que avaliar são as consequências da partida. E aí, para responder a tua pergunta, acho que se o Botafogo ganhar amanhã, pelo que o Botafogo tem jogado, principalmente por isso, 6 pontos, aí eu acho que, de fato, a chance é mínima. Aí a gente tem que olhar para o Fortaleza, que está a 1 ponto do Palmeiras. E ganhou esse final de semana do Juventude. O Fortaleza está 1 ponto. Mas é que eu acho que, assim, para buscar o Botafogo, ele não poderia dar chance... Não, digo é para buscar o Palmeiras. Do Fortaleza buscar o Botafogo. O Palmeiras, então. Mas é que eu acho que para o Palmeiras poder buscar o Botafogo, ele não tem nem que pensar no Fortaleza. Assim, para o Fortaleza ser vice, claro que campeão, né? É que é um feito espetacular. Você está dizendo pelo vice. A luta fica em Palmeiras e Botafogo, mas ela passa a ser ela tem um terceiro interessado. Isso. É que acho que o vice tem menos valor para o Palmeiras do que teria para o Fortaleza. Fortaleza é quase um título, um vice. Agora, eu acho que sim. Se o Botafogo ganhar amanhã, as coisas estão praticamente resolvidas. E normal seria o Botafogo ganhar amanhã, por mais que o Vasco venha do... As consequências para o Corinthians, eu acho que o jogo quase que determina a salvação do Corinthians. A gente não pode falar isso do ponto de vista matemático, evidentemente. Mas quando ele abre 4 pontos sobre a zona de rebaixamento, ainda que o Atlético Paranaense tenha um jogo a menos, mas você vê os 4 pontos abertos em relação à zona de rebaixamento, você percebe o quanto os de baixo não estão jogando bem. Tem jogado pior que o Corinthians, porque muito se fala do Corinthians, das falhas da comissão técnica, mas acho que o Corinthians melhorou do meio do ano para cá e por isso saiu da zona de rebaixamento e hoje está no estágio melhor daqueles que estão abaixo. Então, é quase que o jogo da salvação, também por toda a questão anímica que você falou. Analisar os méritos e deméritos, eu acho que eu não sou daqueles que acham que o Palmeiras fez tudo errado, repito, porque quem faz tudo errado não cria a quantidade de chances que o Palmeiras criou. Agora, o Palmeiras é o time com maior número de chances criadas no campeonato, com maior número de chances perdidas no campeonato, ainda que seja com o maior número de finalizações. Então, assim, o jogo mostrou algo que a gente está vendo há muito tempo. É um time que cria muito, e aí, me desculpem aqueles que já estão detonando o treinador e tudo mais. Eu acho que tem mérito do técnico quando você cria tudo que você criou. O treinador tem problema? A gente já está lendo umas coisas que é louco. Já tem aí já? Poxa. Agora, você tem um problema de eficácia que é muito claro e que não é de hoje. E mais do que isso, eu acho que o Palmeiras nunca foi, né, em toda a era do Abel, um time tão frágil defensivamente. Está sendo muito vazado. Muito time não tem cara do time do Abel. E aí, assim, é um time que permite ao adversário contra-atacar de maneira letal. E foi o que o Corinthians fez. Porque é claro que o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo, criou muito mais chances, poderia ter resolvido o jogo em 15 minutos, mas se você for analisar, as 2 grandes defesas do primeiro tempo foram do Everton. Foram as 2 grandes. Aquela primeira com o Yuri que ele espalma. Que ele tenta dar a cavadinha e espalma. Exato. E a outra um lance cara a cara. E a outra um lance cara a cara que ele sai. Então, assim, ele acabou fazendo as defesas mais difíceis, por mais que o Palmeiras tenha criado mais, tenha tido mais volume. Claro, o jogo ele é resolvido em falhas individuais, né? Os 2 gols acho que saem em falhas individuais. E eu destaco para mim, o segundo gol é uma falha individual do Everton. Né? Ele sai completamente. Mas aí olhando para o Corinthians, primeiro, a postura, a consciência da acho que inferioridade técnica e da inferioridade coletiva hoje. O Corinthians teve essa consciência, mesmo jogando em casa, jogou para contra-atacar. Estou de acordo com o Calçado que não foi
perfeito nesse aspecto, mas era a ideia que o Corinthians tinha, matar o jogo nos contra-ataques. E foi o que ele fez. Por mais que tenha contado para isso, né, o segundo gol ele faz no contra-ataque e poderia ter feito 2 gols no primeiro tempo no contra-ataque também. E depois eu acho que a postura, o empenho, porque é algo que muito se falou, né? O Birner até destacava os apagões e tudo mais, mas eu acho que de fato você não pode reclamar da postura do time. Hoje não teve, né? O que o Corinthians produziu, eu acho que o que o Palmeiras produziu não tem a ver com uma postura ruim do Corinthians, com falta de briga, de determinação e tudo mais. Eu acho que o Corinthians tem ali os seus méritos, ainda que, como bem disse o Calçade, você possa contestar muitas coisas, né? Então, eu acho legal esse gancho que você deu, e eu acho que a gente tem que entrar daqui a pouco nessa questão. Esse problema defensivo do Palmeiras, tomou 2 do Fortaleza, tomou 2 hoje, tomou 3 do Juventude, a gente precisa discutir, mas só um gancho que o Jean deu. Então vamos lá, o que deu certo para o Corinthians? Porque todo jogo, uma série de críticas e justas, né? Nas eliminações, no que o Ramon fez, as opções dele para começar jogo, as mudanças dele que pioravam o time e tal. O que deu certo hoje? O que o corintiano falou, isso aqui deu certo? Primeira coisa, qualidade de finalização. Tá. No lance do primeiro gol. E é óbvio, quando esse jogo tem, como disse o Jean, um caráter de mata-mata, não é um jogo de pontos corridos, um jogo a mais, em Itaquera, decisivo para o Corinthians virar a chave, decisivo para o Palmeiras continuar colado no Botafogo. Os times carregaram para o campo tudo aquilo que eles vinham sentindo, e os jogadores, os seres humanos, vivenciando ao longo da temporada. Eu achei impressionante como o Corinthians foi se fortalecendo durante o jogo. E esse começo que o Calçade fala, que tem muito a ver com o posicionamento, com a escolha do Ramon Dias, mas também tem a ver com o Palmeiras começando forte, inteiro, acionando o Estevão como sua melhor opção, porque, aliás, só um parênteses sobre o Palmeiras, do meio campo para frente, algum destaque Estevão. Os volantes não constroem, os volantes não seguram contra-ataque, o centroavante faz pouco gol, o Felipe Anderson tem que chegar no Brasil e ser o jogador que ele era na Itália, mas isso a gente entra no detalhe depois. Sim. E isso tudo foi fazendo o Corinthians se fortalecer durante o jogo. Parecia que o time ia ganhando confiança, algo que só seria quebrado se o Palmeiras fizesse um gol, e teve uma chance ou outra para fazer o gol, enquanto o Palmeiras ia se enfraquecendo. E aí, a gente viu o Corinthians ganhando boa parte das divididas, chegando antes nos lances, catimbando quando é preciso, ganhando tempo quando tinha vantagem no placar, coisas que pertencem ao futebol brasileiro, usando os contra-ataques, como a gente está vendo em alguns momentos, para ampliar. O jogo ficou, na maior parte do tempo, depois do 1-0, principalmente, as pessoas podem discordar, para mim, muito mais desconfortável para o Palmeiras. Não que o Palmeiras jogasse menos que o Corinthians. O jogo ficou desconfortável para o Palmeiras. Parecia que o Corinthians ia crescendo junto com a sua torcida em Itaquera, e o ambiente ia fazendo o Palmeiras jogar uma partida que parecia uma partida a mais. A impressão que eu tenho é que alguns jogadores do Palmeiras, uns começaram a discutir com os jogadores do Corinthians, outros pareciam que não sentiam o jogo, outros pareciam que eu perdendo a confiança. Aquele velho clichê, você acha que o Corinthians entrou para esse jogo olhando como uma final de campeonato e o Palmeiras não sentiu da mesma forma? Porque para o Palmeiras era uma final também. É muito difícil imaginar que o time do Abel Ferreira, acostumado com personalidade forte a jogos decisivos, não tenha se mobilizado, tendo a semana inteira e pensando apenas nesse jogo. Não, e não foi o que a gente viu também, né? Então, gente? Eu não acho Senão isso. Vai sempre para a mobilização, eu acho. Mas é possível dizer que o Corinthians entrou para deixar tudo que tinha em campo, como entrou contra o Racing, vamos ser bem claros também. Sim. Tá? E não funcionou, como tem entrado na maior parte dos jogos, mas o andamento do Clássico, por ser um jogo especial, um jogo diferente, foi fortalecendo o Corinthians e não tirou do Palmeiras aquilo que o Palmeiras pode dar. Eu acho que, no final das contas, o gol do Garro muda o jogo, porque o jogo até ali estava favorável ao Palmeiras, e dali em diante o Palmeiras joga bem com a bola, dá muito espaço no contra-ataque, não joga um futebol de campeão. O Palmeiras foi se desmobilizando. Assim, o ano passado, o Palmeiras ganhou o título. Que é mérito do Corinthians também. Como o Palmeiras ganhou o título ano passado? De repente, virou uma corrida que, assim, o Botafogo, todo mundo, todos os caras que estão no meio do futebol, se pegar os treinadores, os caras falam, o Botafogo vai levar o título. Os caras estão vendo. Aí o Botafogo desaparece da disputa do título. O Palmeiras era aquele que estava na caminhada há alguns anos, hoje já é o 4º ano do Abel, né, agora em novembro, então o Palmeiras
tinha uma organização, uma história para, sem brilho, não era o melhor Palmeiras do Abel, ganhar o título brasileiro. Mas é legal lembrar, Calçade, que a virada, e aí a importância dos clássicos, a virada do Palmeiras se dá num clássico. No 5x0. No 5x0 em cima do São Paulo. Porque o Palmeiras vinha da eliminação e aí vinha de várias derrotas depois da eliminação na Libertadores. Aí até ganha um jogo fora, não me lembro exatamente contra quem, um jogo contra um time menor, enfim, mais fraco, quero dizer, para não ofender ninguém, até porque eu não lembro qual era o time. E depois é a partir do 5x0 que o Palmeiras tem essa mobilização que o Calçade falou. Eu vejo que esse ano... E aí eu tô falando isso por causa da importância do... É isso aí, galera. Vitória do Corinthians aí sobre o arquirrival Palmeiras. Matamos o porco na Neoquímica Arena. Jogo 2x0 para o Corinthians, placar espetacular em casa. Resultado importante para a subida na tabela no Brasileirão e para começar a sonhar sonhos maiores. Essa é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi atrasado, aí poderia ter empatado o número de pontos com o Botafogo, com 64 pontos, mas ficou com 61. E o Botafogo joga agora contra o Vasco em casa, tem a possibilidade de aumentar aí a vantagem para 6 pontos. Então foi uma grande vantagem para o Corinthians aí, dar aquela atrasada no Palmeiras, impedindo, distanciando o time alviverde aí do título do Brasileiro desse ano. O Corinthians vai sair hoje, a probabilidade da chance de rebaixamento com certeza abaixou consideravelmente. Vocês podem ver que já é a terceira vitória seguida do Timão. Os 5 últimos jogos ele perdeu uma, empatou uma e ganhou 3. Então é uma belíssima evolução, um belíssimo desenvolvimento aí do Corinthians, que veio da 18ª colocação e agora já alcança a 13ª colocação. Está a 1 ponto aí de entrar na zona de classificação da Sul-Americana do ano que vem. Então, para quem dizia que o Corinthians aí só vai jogar o Paulista Brasileiro, e talvez o Brasileiro da Série A, agora é mais realidade do que nunca. Aí o Corinthians está praticamente confirmado aí na Série A do Brasileiro do ano que vem, e já sonhando aí com a Sul-Americana e, por que não, também a pré-Libertadores. Visto que se o Botafogo ganhar a Libertadores, o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai abrir mais 2 vagas aí para a Libertadores e mais 2 vagas para a pré-Libertadores. E se o Corinthians se classificar para a pré-Libertadores, também se classifica para a Copa do Brasil. Já imaginou, galera? Pois é. Depois do jogo de hoje, depois do rendimento do time, e vendo que os próximos jogos, a maioria são em casa, contra concorrentes diretos, para fugir da zona, dá para sonhar por algo maior agora. A Sul-Americana é muito realidade nesse momento. Mas conforme os resultados forem aparecendo, se o Corinthians começar a ganhar aí pelo menos 80% dos jogos que estão por vir, já pode sonhar com uma vaguinha na pré-Libertadores. Torcer para o Botafogo ganhar a Libertadores desse ano, torcer para o Flamengo, né, ganhar a Copa do Brasil também, para abrir mais 2 vagas e facilitar a vida do Corinthians. Beleza, pessoal? Próxima partida do Corinthians. Vamos lá, pessoal. Próxima partida do Corinthians é contra o Vitória no sábado, dia 9/11, às 16h30. Depois temos o Cruzeiro, o Vasco da Gama, o Criciúma, o Bahia e, por fim, o Grêmio. Então agora são 6 jogos para serem disputados no Brasileirão, beleza? Comenta aí o que você achou do jogo do Corinthians contra o Palmeiras na Neoquímica Arena no dia de ontem. Deu Corinthians. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilha e vai Corinthians!